Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Mateus 7, no versículo 24. Eu não sei se a versão de vocês vão estar igual à minha, mas vamos ler lá aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhar-lhe-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e descendo chuva, correram os rios, assolaram ventos, combateram aquela casa, e não o caiu, porque estava edificada sobre... eu acho que a sua está igual a minha aqui. Aleluia, Deus é bom demais, queridos. O 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre ou a não pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre... E descendo as chuvas, correram os rios, assolaram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Querido, Deus estabelece através do seu Filho Jesus aqui no Evangelho de Mateus uma base, um princípio de estrutura de construção que vai servir para todas as áreas da nossa vida. Se nós pegamos essa passagem que Jesus está falando de edificar coisas, edificar construção, edificar aquilo que você pretende que isso dure durante a sua vida aqui na terra, ele está trazendo a gente, está trazendo nós a um caminho de um aconselhamento para que isso, quando sofrer os ataques, continue firme, de pé. E quando as tempestades passarem, ali está a construção que está edificada sobre rocha. Então, esse princípio que Jesus traz, isso aqui não é só para uma construção de uma arquitetura, de um edifício, de um prédio, de uma casa, mas ele está falando de construção num geral da nossa vida. Se você quer construir alguma coisa sobre sua vida, primeiro alicercie as bases. Veja se o solo que você está construindo isso é solo rochoso, que aguente as edificações do que vai ser construído para cima, do que vai ser aparente, do que vai estar visível aos povos, do que vai estar visível às pessoas, do que as pessoas vão ver o que está sendo construído. Ele está dizendo, se você quer fazer isso na sua vida, primeiro alicerçar as bases. E não tem, querido, de maneira alguma de a gente construir algo na vida, de uma dinâmica que a vida ela muda constantemente pelas diversidades que nós estamos sendo moldados a cada dia, de ser um ser melhor pela palavra de Deus. As emoções ela têm as suas variações. E nessa variação, nessas incertezas, só tem uma coisa certa e correta para que nós construímos, é a palavra de Deus. Se você quer construir alguma coisa firme, forte, que dure para a vida, é a palavra de Deus. Querido, a sua maior herança, a minha maior herança, não é o que nós construímos sobre essa terra. Não é a riqueza, onde a traça pode correr o ferrugem, pode combater e a chegar a destruir. Mas a tua e a minha herança são a nossa família. Por quê? Porque a única coisa que você vai levar dessa terra e vai apresentar diante de Deus é a sua. Então, mais rico, aparentemente, que alguém nessa terra possa se manifestar ou aparecer num poder aquisitivo de fazer ou construir algo, aquilo não é a herança. Aquilo a qualquer momento pode ser desmoronado, pode ser corroído. Mas a família
É a herança que você apresenta diante de... Então, o que é que realmente nós devemos preservar, que nós devemos cuidar de verdade, zelar? Família. Porque quando a família ela é destruturada, quando a família é desarmonizada, e é isso que o inimigo tenta fazer comigo, com você, mas ele não consegue, porque é maior o que está dentro de você do que está no mundo. Nenhum plano dele pode prevalecer sobre aquele plano que Deus estabeleceu sobre a minha e a sua vida. Mas ele não vai desistir, ele vai estar sempre querendo combater isso. Ele vai estar sempre querendo uma oportunidade de querer destruturar a nossa família, desarmonizar, porque ele sabe que se desarmonizar a família, acaba todo o projeto. Por quê, querido? Porque quando a família da gente ela é destruturada, a gente não tem estrutura para que outras coisas sejam desenvolvidas, principalmente o propósito em Deus, de Deus. Eu lembro que eu trabalhei com... Ele não era um amigo, mas eu conhecia ele. Rapaz criado dentro do conhecimento da palavra de Deus, uma família abençoada. E aí eles deram uma oportunidade, uma brecha, e aquela brecha foi seguindo um espaço, e ali o inimigo teve uma oportunidade de trabalhar e destruturou aquela família. Eu lembro que ele falou comigo um dia que ele estava dormindo no posto de gasolina dentro do seu carro, porque ele não queria compartilhar com a família, com seus pais, que estava separado da sua esposa, e ele estava dormindo em um posto de gasolina dentro de um carro. E um dia, eu encontrei com ele, na hora do almoço, e ele disse, eu estou na casa da minha mãe, eu tive que voltar para lá, não deu para restabelecer mais o casamento. E dali para frente ele começou a se aproximar de algumas amizades, sair à noite, receber influência desse mundo. A oportunidade ficou vulnerável. A base foi mexida, que é a família. A base foi destruturada, que é a família. Os filhos já não tinham mais a presença dele em casa. E aí ele se afastou totalmente dos caminhos do Senhor. E teve grandes prejuízos, querido. Grandes danos, que irreparável, durante esse processo. Então a família é a base. A família é onde se constrói e... Dali você pode cumprir o seu propósito, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos. Amém? E Deus, querido, Ele não deixa a gente sem um caminho. Deus, Ele não deixa a gente desamparado. Não deixa a gente órfão, sem saber para onde ir, que caminho tomar. Você vê que o próprio Adão, juntamente com Eva, sofreu aquele dano, uma grande perca do pecado. Mas Deus, quando veio trazer sentença sobre o pecado que eles cometeram, o grande prejuízo na terra, daquilo que Deus tinha feito com perfeição, e tinha dado ao homem a autoridade de isso ser desarmonizado ou não, disso ser afetado ou não, para você ver a grande responsabilidade que nós temos como homem, como aquele que protege a família, aquele que está para cuidar, para proteger, para que um dia seja isso apresentado diante de Deus. Amém? Mas quando Deus trouxe a sentença, Deus dá a sentença a cada um. Deus dá a sentença a Adão, disse, do teu suor, do teu rosto, tu vai ter que comer isso, tu vai ter que suprir o teu alimento, tu vai ter que correr atrás, tu vai ter que ir à labuta. Chamou a mulher, deu a sentença dela. Aumentarei, com dores maior terás filhos. A dores de parto será um pouco mais dolorida. Por isso você sabe, essa dor que você sofre de contração, isso é uma consequência do pecado. Bom que a gente não esqueça isso. E ele chama a serpente, que também estava envolvida, e diz a ela, tu agora rastejarás sobre solo. E o quarto envolvido, que é o autor de tudo, Deus não vai deixar barato, não, querido. Deus chama a mulher e diz, de ti sairá uma semente que esmagará a cabeça dele. Ele ferirá o calcanhar, mas a semente, a cabeça.
Deus lança o seu plano de restaurar o que ele tinha havido construído, restaurar o seu filho, restaurar a comunhão, restaurar o acesso que o homem tinha até Deus. Então Deus deu sentença para todo mundo. Deus está dizendo à humanidade, e disse assim: apesar de vocês terem cometido isso, eu tenho um plano sobre vocês. Apesar de vocês estarem sofrendo esse dano, de vocês terem cometido alguns erros, eu não vou deixar vocês só. Eu não vou abandonar vocês. Vocês são criação minha. Vocês são planos e projeto meu. Eu não vou deixar vocês só. Vocês carregarão uma promessa, e essa promessa prevalecerá sobre todas as coisas. Eu não vou deixar vocês sozinhos, mesmo cometendo esse erro, esse dano. Deus não permite, querido, que a criação dele, que é eu e você, fique sem uma direção, sem um caminho a trilhar. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão comigo? Jesus, querido, ele é tão perfeito que todos os planos que Deus deu ao nosso Cristo, ao nosso Jesus, ele cumpriu todos com perfeição. Ele não falhou em nenhum dos seus planos. Quando ele está na cruz, ele diz ao Pai: Pai, está tudo. Faltou alguma coisa? Não. Ele diz: está tudo. Tudo que o Senhor me pediu, me determinou, me lançou, sobreveio sobre mim, eu cumpri. Está tudo consumado. Querido, quando eu vejo Cristo, nosso Cristo, falar, eu vejo que ele disse assim para nós: em qualquer área que você precisar, eu venci essa área. Em qualquer área que você sofreu uma deficiência, eu venci. E você vai vencer, porque eu venci essa área. Porque talvez, querido, para uma família é fácil vencer alguns obstáculos, algumas pressões. Mas para outra não é tão simples, não é tão fácil. Mas Jesus está dizendo: eu venci aquilo que é fácil para um e venci aquilo que é difícil para outro. Eu venci todas as coisas. Então, eu lembro que, você imagina que essas luzes, elas estão acesas através de um mecanismo que é lançado, um interruptor, e todas elas acendem. Mas se uma delas não estiver conectada com os fios que levam a energia para que dê o seu potencial a essa claridade, será que ela vai acender, querido? Não. Mas ela vai estar aí do mesmo jeito. Mas ela não vai poder dar o seu potencial, por quê? Porque ela não está conectada. É como se o eletricista viesse aqui e ele tivesse conectado todas as lâmpadas e ele tivesse falhado em uma. E essa falha dele não ia permitir que ela desse o seu potencial e viesse fazer aquela sua função. Porque em determinada conjuntura de lâmpada, alguém falhou em uma. Jesus não falhou em nada. Jesus venceu todas as áreas. Jesus foi perfeito em cumprir todas as dificuldades que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, e desafio da vida, para que nele, através da palavra, nós podemos vencer, queridos. Eu trabalhei numa empresa aqui perto, falando nomes para não estar fazendo propaganda, mas tinha um pote que ele ganhava 8 cores, e tinha uma bateria de tinta que era 8 cores. Quando uma dessas baterias acabava a tinta, querido, era nítido que lá no recipiente, quando vinha o controle de qualidade, disse: olha, essa tinta aqui não está. Você que estava todo dia ali, você tinha essa dificuldade, você pensava que estava tudo ok, mas o controle de qualidade não deixava passar, está faltando. Então, se uma das baterias daquela falhasse, a tinta não produzia o seu papel. É como se houvesse uma falha ali. Jesus não permite que nenhuma falha da vida pudesse ser manifesta para que você tivesse impedimento de vencer alguma coisa. Ou você fosse travado, ou alguma barreira levantasse diante de você e você não conseguisse avançar
porque Jesus não tivesse vencido aquela barreira. Nenhuma barreira vai ficar diante de você, porque Jesus venceu toda ela. Mas Deus, ele dá os seus caminhos. Deus, quando falou a Isaac, eu estava lendo isso essa semana, que Sara, a esposa de Abraão, que antes era Sarai, ela era estéril. Rebeca, esposa de Isaac, estéril. Raquel, esposa de Jacó, estéril. E todas elas, para dar a luz, para vir sobre ela gerar algo, foi debaixo de oração. Eu aprendo que algumas coisas na nossa vida e na vida dos nossos filhos, querido, só vai acontecer debaixo de oração. Não adianta você olhar para o seu filho e achar que a vida vai conduzir ele por si só. Se você não investir oração no seu filho, se você não investir oração na sua esposa, se você não investir oração no seu esposo, coisas não vão ser geradas. Coisas não vão ser destravadas. Não é que Deus queira fazer isso, mas Deus quer que você e eu valorize aquilo que está sobre a nossa vida e a vida da nossa família. Então a família é a base das construções. E quando eu vejo Jesus falar nesse fundamento tão poderoso que é as duas construções, os dois alicerces, que ele está falando que ambas as casas foram construídas, os mesmos parâmetros da terra para cima foi os mesmos. O sucesso à vista era os mesmos, mas da terra para baixo estava o segredo da construção, o alicerce, o fundamento. Eu vejo que Jesus está falando aqui de dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. O mundo que todos podem ver, crer, apalpar, pegar, entender, questionar, mas ele fala de um mundo agora que está fundamentado, e esse só sabe quem construiu. Ele traz um mundo, um convite a nós, a construir coisas, a afirmar coisas pela fé. E você percebe que, olha que oportunidade, que coisa linda Jesus faz. O que diz o verso 24 que nós acabamos de ler. Todo aquele, pois. Jesus está falando com quem aqui, querido? Todo aquele, pois. Ele está falando comigo, ele está falando com você. Ele está dando uma oportunidade para que a gente, dentro da palavra, se encontre a uma reunião, a um convite, a uma coisa que Jesus está convocando para dar instrução do que vem pela vida, do que vem pela frente. Porque se Jesus está dando esse fundamento, ele está trazendo aqui um alerta sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele está dizendo, saiba de uma coisa, se você está construindo algo, vai vir terremoto, vai vir vento forte, vai vir chuva forte. E se você quer que a sua construção permaneça de pé, alicerce esse fundamento sobre a tua vida, sobre rocha, ou seja, sobre a palavra de Deus, sobre os caminhos do Senhor, para que quando a pressão vir, você e sua casa, junto com a sua família, esteja firme, confiante naquilo que você fundamentou sobre a palavra de Deus. Então há um convite de Jesus aqui, que ele vai se assentar para dar instruções sobre a vida. E talvez nessa convocação alguém pode dizer assim, mas eu não sou da alta elite,
Mas eu não sou alguém capaz. Mas Jesus está dizendo assim: é você. É aquele que ouve a minha palavra e dá crédito. Se você dá crédito, você está convocado para essa reunião. Se você tem ouvido e guardado as minhas palavras, você está convocado para entrar no escritório, para receber instruções, para fazer uma boa construção sobre rochas, sobre alicerce. Eu lembro que eu participei da construção da escola federal aqui atrás do mercado municipal. Eu acompanhei de perto mesmo, querido, aquilo ali. Eu conheci o encarregado, conheci um dos engenheiros que fazia o rema em Paulista, hoje é um grande amigo meu. E eu trabalhava no mercado e eu tinha acesso a essa construção. Queridos, eles trabalham hoje na modernidade, no avanço da tecnologia, chamado batistaca. É isso? Acredito que alguém... E eles vão firmando aquelas estacas de cimento de acordo com o estudo que foi feito com o solo. Ninguém vai firmar uma estaca daquela sem saber que tipo de solo é aquele. Existe o engenheiro, existe o técnico em edificações, e é que faz os cálculos, prepara toda a estrutura para ir para a mesa do engenheiro para ele avaliar se está de acordo, se as medidas, as metragens está realmente pronta para receber as estruturas. E o engenheiro faz um estudo mais apurado, um pente mais fino naquilo que foi estabelecido, passado pela uma equipe antes. E eles começaram a firmar aquelas estacas de cimento. Fizeram um estudo no solo que a 14 metros, naquela área, podia se firmar aquela construção. Já a 5 metros, eles falaram que tinha que ser uma estaca mais firme, a 17 metros, 3 metros a mais. Você vê como as coisas mudam, como a dinâmica da vida muda. Não adianta você hoje fazer uma confissão de fé sobre a sua família, fazer uma confissão sobre a palavra de Deus e amanhã você está descansado, porque as coisas vão mudar, as estacas têm que ser mais profundas, as firmezas têm que estar, e você tem que estar de atalaia, você tem que estar esperto naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está mostrando. Então não adianta ter uma estaca com 14 metros e achar que você vai andar a sua vida sobre 14 metros, porque algo está mais à frente, pouco espaço, 3 metros, vai precisar de um novo comportamento, de um novo posicionamento em Deus. O bom é que o Eterno deu o Espírito Santo a mim e a você. E através dele, as direções certas, corretas, pela revelação da palavra, venham sobre nós. Então nós não podemos abandonar. Nós não podemos deixar que essa percepção, essa conjuntura de o Espírito convocando a gente para buscar mais a palavra, buscar mais esse caminho que fundamenta a nossa vida, que fundamenta a nossa família, que traz os caminhos corretos, que traz o caminho certo. Não é uma influência do mundo, querido, que vai mudar a vida do teu filho. Se o teu filho estiver firmado na palavra, se você estiver fazendo a coisa certa, nenhuma influência, querido, desse mundo vai vir sobre ele, querido. E eles firmaram aquelas estacas de acordo com cada solo. Querido, teve um dia que eu vi, chegou uma comitiva de engenheiro, estava tudo importante, desceram daquela van, e aí eles fecharam o perímetro, para ninguém vir sobre aquele espaço, tinha uma sala reservada para eles, com um banquete, com tudo, os caras desceram parecendo um rapaz, e a gente ficou um pouco assim, apreensivo, né, com aquele comportamento, né, uma coisa diferente do dia a dia que a gente estava vendo ali. Os caras foram para uma sala, se sentaram, mas eles passaram mais de 3 horas discutindo. Só que em meio a esses engenheiros, tinha um supervisor da engenharia. E ele é que dava a palavra final. Esse cara era o top. E quando um falava no seu, ele dizia, não. E a gente vendo aquilo à distância pelos vidros, mas como foi bonito aquilo. Mas nem o encarregado,
nem algumas pessoas que tinham alguns cargos, chefe de obra, puderam ter acesso àquela sala, querido. Porque ali estava o mapa, o desenho de toda aquela construção que estava sendo feita. E aquilo ali tinha que ter pessoas capacitadas, aptas a entender o que ia ser falado ali, ao que ia ser determinado a cada risco, a cada traço, a cada porta, a cada parede. E eu vi que aquela reunião tinha sido uma convocação extraordinária, pastor. Sabe, querido, talvez você não se sinta capaz, talvez você não se sinta apto para algumas coisas na vida. Mas aqui, Jesus está dizendo assim, eu convoco você. Você vai entrar na sala. Você vai participar das minhas instruções. Porque eu botei uma coisa dentro de você, que é o meu próprio Espírito. E ele tem discernimento de entender o que vai ser falado dentro da sala. Então se sinta capaz, se sinta apto de cuidar da sua família, de educar o seu filho, de proteger. Jesus convoca a gente aqui. E as instruções dele é dizendo: quer construir algo? Vai vir chuva. Vai vir vento. Não construa algo aparente. Não construa algo que as pessoas possam ver e se ficar elogiado. Mas quando a pressão vir sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, tudo isso desmoronar. Jesus está dizendo, quer construir algo, quer desfrutar de algo, se quer ver sua família crescer e avançar, vem para a sala das instruções. Vem receber direção. E a direção que Jesus dá para mim e para você é dizendo, você pode subir. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes a gente está falando sobre família. A gente vê tantas coisas de fachada, principalmente nas redes sociais. Se uma vida aqui, querido, a gente vivendo como família, eu e você, aprendendo um com o outro, a ser mais forte, a avançar, ajudar, socorrer um ao outro, crescendo junto como família, vamos avançando, vencendo as coisas. E a gente encontra dificuldade, temos a palavra de Deus, a palavra da revelação, o próprio Deus mora dentro da gente, a gente habita o Espírito Santo, e a gente encontra essas dificuldades. Imagina quem não tem Deus, querido. Aí bota nas redes sociais algumas coisas, e as pessoas ficam indo por esse caminho, de achar a perfeição, de achar que é o casamento perfeito, que é a família perfeita. Querido, se você tem a palavra, você sofre. Quem não tem? Desconfie. Não baseie o teu casamento, nem a tua família, pelo que você está vendo em redes sociais. Porque as pessoas, antes de ir para redes sociais, elas vão se maquiar, querido. Muitas vezes vão deixar o filho jogado, com fome. E você não pode basear a sua família, o seu casamento, aquilo que Deus deu a você, para você cuidar de mais precioso que Ele tem, que é a família, e Ele deu a confiança a mim e a você. Neles eu confio. Você não pode, eu não posso fazer isso, querido, está olhando. Eu vi há um tempo, a gente não vai fazer propaganda de ninguém, mas uma pessoa da alta relevância, influência, milhões de seguidores em redes sociais, e ela estabelecia o seu casamento 100%, uma coisa mais linda, uma coisa perfeita. Se brincar, até antes de Adão pecar, ficava para trás. Tudo em redes sociais. E ela carregou isso por um longo tempo na vida. E agora ela está sofrendo uma separação. E por conta dos bens materiais, ela está vindo revelar quem é o seu casamento e quem é o seu marido. Que ele batia nela, que ele confiscava os bens dela, não permitia que ela desenvolvesse
aquilo que parecia ser legal, que era a mãe que edificava o lar. Vocês estão comigo? Uma parte dos seguidores dela ficaram revoltados com o marido, mas nem todos por cento. A intenção dela era pegar as suas redes sociais para atacar ele, para que esse projeto fosse superior, vencesse ele de alguma forma, que alguém chamasse a atenção de alguém. Mas uma boa parte frustrou ela. Por quê? Porque disse: como é que essa mulher me enganou tantos anos? Eu estava em busca de um casamento que se chegasse um pouco mais perto do que o dela. E ela conseguiu me enganar, ser uma farsa. Vocês estão comigo? Não construa, eu não posso construir a nossa família, a base, aquilo que Deus tem, aquilo que é real, aquilo que é vive, aquilo que recebe poder, que promessa de Deus, manifestações e dons, com aquilo que a gente está vendo no dia a dia em redes sociais, querido. Eu não estou dizendo para você não ver redes sociais. Não é isso que está falando aqui. Eu só estou falando para você não basear a sua vida. Não achar que você está um jogado. Você tem o poder da palavra. Você é a verdadeira família. Você tem o verdadeiro caminho. Porque é o caminho que vai levar ao Pai, o Criador dos céus e da terra. Então eu e você não pode, querido. Por quê? Porque isso é construção sobre areia. Não tem? Está comigo? Deus está falando, se você quer criar o seu filho, crie primeiro por dentro, buscando ao Senhor fundamento e declarando palavras sobre ele. Não porque é assim mesmo, não é porque é assim mesmo, não, é o que a palavra diz. Não é porque a sociedade hoje está invertendo os valores que nós devemos olhar e aceitar isso. Vamos aceitar o que a palavra diz sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Vocês estão comigo? Quero construir um relacionamento, um casamento, uma família. Palavra de Deus. Deus deu a maior ferramenta a você e a mim, que foi o seu Espírito. O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito que ressuscitou Cristo entre os mortos. Ele habita em mim, ele habita em você. E se ele ressuscitou Jesus, e ressuscitou a mim, e ressuscitou a você, ele pode ressuscitar qualquer área que esteja precisando na nossa vida. Qualquer área que esteja precisando de uma manutenção, precisando ser reparada, precisando ser desenvolvida, ele está aí dentro. Ele está aqui dentro. Para dizer, vamos junto. Isso não é mais forte do que eu e você. Você consegue vencer. Aleluia. Então Jesus está convidando você para a sala extraordinária. Está te chamando, você é convocado. E ninguém pode questionar o chamamento de Jesus, apontando para você e dizendo, venha, entra. Você está comigo? E um dia ele chegou, o encarregado, Aldemir, ele disse, eu botei 700 toneladas. Rapaz, aquilo foi extraordinário, aquilo mexeu comigo. Ele edificou, o batistaca veio, deixou num ponto certo de construir e ficou lá tudo certinho para ser construído. Aí ele chegou para mim e disse, eu botei 700 toneladas em cima desse alicerce aqui. Ele não mexeu 1 centímetro. Eu não fiquei sem entender aquilo, querido. Não era a minha linguagem. Não era engenheiro, não era da construção civil. Ele disse, eu botei 700 toneladas e ele não se mexeu, nem desceu, nem saiu do lugar, nem 1 centímetro. E eu fiquei pensando, fiquei meio constrangido de perguntar a ele como é que ele tinha feito isso, para não ficar, rapaz, eu vou terminar perguntando uma besteira esse camarada aqui.
Então, para eu não perguntar besteira, deixa eu ficar aqui com meus questionamentos, perguntando a mim mesmo, para ver se eu mesmo me respondo alguma coisa. Mas aí depois eu fiz essa pergunta a ele. Porque para mim, tinha chegado, querido, alguma coisa extraordinária, de peso, que vinha sobre aquilo ali, para experimentar aquela construção. Eu pensei que tinha havido toneladas e toneladas de ferro, e eles tinham colocado ali em cima, para testar a edificação, se realmente ia sustentar a construção. E ele disse, à noite, foi aí onde eu peguei a oportunidade. Eu botei mais de 1 tonelada naquela que está lá perto do rio. Ela mexeu um pouco, mas está pronta. Aí eu fui perguntar a ele. Eu disse, como é que tu fez isso durante a noite? Ele disse, eu botei um compressor. Dentro daquelas estacas, querido, há um espaço. Eu não sabia disso. E eles conseguem botar a pressão dentro daquelas vigas, daquelas rochas. E dar a medida certa que ela vai suportar. No compressor, na pressão. Sabe, querido, Jesus está dizendo, vai vir vento. Vai vir tempestade. Vai vir pressão. Tonelada vai vir por aí pela frente. Mas se você estiver edificado sobre a minha palavra, aleluia, você não vai ser abalado, querido. Eu não vou ser abalado. Jesus está convocando a gente para as instruções na palavra dele. Ele está dizendo, construa algo por dentro, solidifique as coisas, pegue a minha palavra, decrete a minha palavra, viva a minha palavra, ande sobre a minha palavra, porque aí você está construindo coisas rochosas, que coisas vão vir sobre ela, mas ela vai permanecer de pé, querido. Alguém que via essa construção e admirava essa família e vai dizer assim, que coisa linda, e daqui a pouco acontece com a família, e por que não acontece com aquela? Porque eles estão solidificados, porque deram crédito à palavra. Mas Jesus está falando de um povo também, de um outro homem que ouviu também a palavra e não deu crédito e fez uma construção. Por quê? Porque ele queria mais mostrar alguma coisa a alguém que estava construindo, que estava fazendo, de que firmar as bases. Deus é muito bom com a gente, querido. Deus, quando renova a sua promessa a Isaac, Deus fala que Abraão, ele foi obediente aos seus mandamentos, que Abraão andou nos seus preceitos, que Abraão andou dentro dos seus estatutos e nas suas leis. Deus está dizendo, eu tenho um parâmetro, eu tenho um caminho, eu tenho umas leis. O mundo tem as leis dele, mas eu tenho as minhas leis. O mundo tem seus estatutos para vocês cumprirem, mas eu tenho a minha. Só que a minha não é pesada. Jesus falou isso, meu fardo é leve. E se está pesado, eu troco. A questão às vezes é que a gente fica com fardo, querido, e a gente não se aproxima para trocar. Fica tentando resolver com as nossas próprias forças, com as nossas próprias habilidades, e a gente não tem como lidar com isso. É trocar, é deixar. E eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Perdão. Perdão. Quando a pessoa, eu, me sinto no direito de não liberar perdão sobre alguém. Deus falou comigo hoje no carro uma coisa que A falta de liberação de perdão, querido, é igual a uma prisão. Literalmente. Alguém que está sob um cárcere preso, ele consegue cuidar da sua família? Trazer suprimento para casa? Dar atenção aos filhos? Por quê? Está preso. Porque quando você resolve não liberar isso, você não está liberando a outra pessoa. Você está liberando a si mesmo. O preso, quando ele está no seu tempo, na data do seu processo,
do julgamento, ele é levado, né, ao fórum, adiante de uma autoridade, adiante do juiz, para julgar o seu processo. E a sentença o juiz vai dar. Favorável ou não favorável, solto ou preso. Vai para casa ou volta para o presídio. Está na mão do Supremo, da juíza. Mas se a juíza dissesse assim, por mim, você está liberado. Agora, eu quero saber de você. Se você se libera ou você volta para o presídio. Você volta para a prisão. Quem decide agora é você. O que era mais óbvio nisso? O cidadão olhar e dizer, nada, eu vou voltar para a prisão. Eu decido voltar para o presídio. Ou se brincar, o juiz ainda está falando, ele já está pedindo para tirar as algemas. A decisão, querido, é nossa. De voltar para a prisão ou ir cuidar da família. Porque quando a gente está sobre essa sentença, a gente não tem espaço de cuidar da família. Por quê? Porque o que está regindo ali é uma prisão de falta de perdão. Vou deixar isso mais fácil aqui, mais claro. Se de repente aqui nessa noite, alguém de repente se magoou com alguém, Deus o livre, isso não vai acontecer aqui, longe de nós, não tem espaço para isso aqui. Mas a outra pessoa nem percebeu que fez algo que você não gostou, mas você se sentiu magoado, se sentiu ferido, se sentiu injustiçado. Quando você chegar em casa com a sua esposa e seu filho, você vai fazer o quê? Se não for jogar na mesa a sua insatisfação. E se os teus filhos estiver perto, ele vai acompanhar todo esse processo. Rapaz, tu viste que fulano fez comigo na igreja hoje? Rapaz, aqui não se faz com ninguém. Aleluia! E você vai jogar aquilo, desembrulhar aquilo na sua mesa, que é um lugar de bênção, que Deus abençoou, para que você traga o suprimento e viva o melhor da terra. Talvez a outra pessoa está numa pizzaria, querido, comendo uma pizza, dando maior risada, e você está com a prisão dentro de você. E agora, em vez de você cuidar da sua família, você está aprisionado, trazendo maldição para a sua casa e para a vida da sua esposa, do seu filho e quem estiver em volta. Isso é sério. E se isso não for liberado, se você não liberar, porque o Supremo, o Deus que é o teu Pai, já te liberou há muito tempo. Por mim, está tudo certo. Você que decide se tu vai para casa cuidar da tua família ou se tu volta para uma prisão. E a falta de perdão é você voltar para a prisão. A outra pessoa às vezes nem sabe, querido, que fez, de repente, disse alguma coisa ou fez alguma coisa que magoou você. E você não se retratou, você não levou aquilo para o coração. E aquilo agora está sendo discussão da mesa. Eu estou isento disso? Não, irmão. Quem foi que disse isso a você? Só que hoje a gente está sendo convidado a entrar no escritório. Eu e você. Para receber instrução para mudanças. Amém? É bom ver assim, caladinho assim, porque... Então, enquanto isso não for resolvido, você não sai da prisão, eu não saio da prisão. Então, o perdão é se liberar da prisão, querido. É ser livre para cuidar da família. É ser livre para, em vez de trazer outros tipos de assunto, dar a oportunidade do Espírito estar dizendo a você, amanhã tem uma direção nova. Amanhã tem um caminho novo. Amanhã tem coisas novas para você. Amanhã tem uma nova força. Amanhã tem um novo vigor. Amanhã eu vou liberar coisas que estão destravadas a seu favor. E a gente fica se apegando com aquilo. Se passar uma semana, querido, o assunto é esse, não é outro não. Deus é bom demais. Se passar um mês e você não chegar para a pessoa, aí chegou domingo que vem, a pessoa olha para você, ô irmão, pode ser, ô irmão, não está nem sabendo. Um sorriso aqui, você por dentro está faltando. Aí chega em casa, de vez de se alimentar com a bênção, sabe o que vai dizer? Rapaz, tu não sabe o que ele fez, foi ousado demais. Ainda chegou com uma coisa que não estava acontecendo nada. Ainda veio um sorriso. Assim eu pego. É assim ou não? Libera, irmão.
Libera. Sai das prisões, meu irmão. Vai cuidar. Eu preciso cuidar da minha família. E para cuidar da minha família, eu não posso estar me perdendo, me atrapalhando com coisas pequenas. Deus é bom demais. Você pensa que eu estou livre disso? Eu sou melhor do que você? Então Deus fala a Isaac e ele dá a instrução. Ele está dizendo que tem um caminho. Ele tem uma lei para seguir. Se você quer desfrutar das bênçãos, se você quer desfrutar daquilo que ele está dando direção a você, siga a palavra. E eu notei umas coisas aqui, querido, mas eu fico feliz por isso. Eu fico tão feliz. Eu chego em casa aí, minha esposa diz, rapaz, esse Deus rascunho é tão rico. Se nós queremos famílias, querido, que a influência da sociedade não impõe medo na nossa família, nós temos que edificar o nosso, solidificar as bases. Vou falar outra coisa aqui. Deus jamais vai lançar sobre a vida de vocês, que são família, minha família, nós que estamos a família, coisa para trazer discórdia, para trazer desarmonia. Se Deus está falando coisa na sua vida, pega isso como bênção. Se Deus falou, é bênção. Por que eu estou dizendo isso, querido? Eu vou te falar uma coisa aqui, isso é sério. Se Deus está falando, depois eu quero sair primeiro do que vocês. Mas, querido, num casal, numa família, Deus tem bênção para o esposo, Deus tem bênção para a esposa e Deus tem bênção para o filho. E Deus vai alcançar primeiro os que estão aptos a cuidar. Seja ele a esposa ou o esposo. E Deus vai liberar e Deus vai ter acesso aonde ele tem um caminho aonde aquele que está sobre o cerco de proteção libere o caminho para o seu entrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, às vezes, querido, Deus alcança o coração do esposo e não alcançou ainda o da esposa. E às vezes Deus alcança o coração da esposa e não alcançou ainda do esposo. Por que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes Deus lança promessa e Deus lança sobre a esposa algo e o esposo, às vezes, de se alegrar, acha que a esposa agora é um adversário dele. E começa a ter um comportamento diferente dentro do lar. Achando que agora a esposa vai sobressair e você foi escolhido e você... Não é isso. É que eu e você ainda precisamos pegar o nosso coração e deixar disponível para que Deus possa alcançar e liberar o que tenha sobre a nossa vida também. Então teu cônjuge, tua esposa, não é o teu adversário, querido. O teu esposo não é o teu adversário, querida. Ele é o teu esposo, Deus tem bênção sobre ele, tem bênção sobre você também. Deus tem um chamado sobre a vida dele, tem um chamado sobre a sua vida também. Deus não vai trazer nada sobre a minha família, sobre a tua família, que traga desaversa, desarmonização. Mas às vezes a nossa imaturidade, a nossa criancinha, faz com que a gente ache que agora a esposa é um opositor. É algo que eu preciso agora ter uma quebra de braço. Não faça isso, querido. Libera o teu coração para o que Deus tem sobre a tua vida. Deixa o teu coração alcançável ao Senhor. Deixa teu coração disponível ao Senhor e você vai ver que grandes coisas Deus tem para a tua vida, para a vida da tua esposa, para a vida do teu filho, para a tua casa, para o teu lar. Não deixa que certas coisas, certas picuinhas, traga desarmonia, desestrutura a tua família, que é isso que o inimigo quer. Um espaço para desestruturar. Veja o que Deus está falando sobre o teu filho. Isso é muito sério, querido. Veja o que Deus fala sobre a vida do teu filho. E compartilhe no tempo certo. Fale para ele no tempo certo.
Porque eu estava lendo sobre Jacó e Esaú. Jacó pegou a oportunidade da fome do seu irmão, que chegou da caça, não teve sucesso naquele dia, quase morto. Viu a oportunidade de trocar, querido, um alimento pela primogenitura e pelo... eu não entendi isso e fiquei pensando, como é que a pessoa troca um alimento por uma bênção do primogenitura? A oportunidade. Porque ele diz assim, estou eu cheio de cansaço, fadiga, e de que me adiantará? Ou seja, o que está para vir, se eu não me alimentar, é a morte. E ele, em vez de a oportunidade de dar o alimento ao irmão, ou dividir, ele quis trocar. E por que ele fez isso? Porque ele era conhecedor de uma coisa que ele não era para ser conhecedor. Ele sabia de uma coisa que a mãe compartilhou no tempo errado. A mãe despertou no seu filho uma ambição e uma ganância por uma coisa que não era o tempo. Aquilo era para ela guardar, confiar no Senhor, esperar que o Senhor fizesse no tempo certo. Então veja o que você compartilha com o teu filho, querido. Veja o que você fala. Veja o que Deus está falando sobre a vida do teu filho, para que no tempo certo você possa manifestar isso para ele. Então Jacó teve esse comportamento porque a sua mãe compartilhou. Eu fiquei aí pensando num golpe que Isaac, filho de Abraão, a base da família, sofreu com seu filho Jacó, quando o enganou. Pediu para Esaú, que era o seu primogênito, para abençoar, disse, vai na caça, traz uma caça daquela que só você sabe caçar, faz um guisado daquele, porque eu vou comer, vou me alimentar e vou te abençoar, porque a velhice já me chega, já estou entendendo que o Eterno está me chamando, vou para lá. Mas ele estava cego. E a esposa, maravilhosa, que era para edificar a casa, pegou a oportunidade da fragilidade do seu esposo e arquitetou um plano, porque não confiou no que Deus tinha falado. Querido, a fragilidade dele já era um pouco desconfortável para ele, porque era cegueira, ele não conseguia enxergar. Se as oportunidades vierem, querido, pegue essa oportunidade para elevar o teu esposo, para elevar a tua esposa. Ainda que algumas coisas estiverem em jogo, mas a honra da família, a bênção da família, a proteção da família é dada por Deus. E você é o responsável de proteger a sua esposa. E você, esposa, de proteger o seu marido. Então veja o que você está tendo como comportamento diante do teu lar. Eu acho que vocês vão me amar ainda. Marido, veja qual é o teu comportamento com a tua esposa. Com a fragilidade que ela tem. Com a fragilidade que teu esposo tem, que ninguém sabe, só você sabe. Preserva, guarda. E se você expor isso, vai trazer dano sobre a família. E depois não bota a culpa em ninguém. Depois vocês não podem botar a culpa em ninguém. Instrução está vindo, Deus está chamando você para a cabine. Amém? Então, a mãe dele despertou coisa e aproveitou a fragilidade do marido, que era para edificar a casa, proteger ele. Ela mesma foi que arquitetou o plano. E Isaac sofreu o golpe da sua vida. Quando Jacó roubou a bênção, se colocando no lugar de Esaú, diante de um projeto, de uma arquitetura que parecia ser perfeita. E Deus não ocultou isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isaac não sofreu isso de um inimigo, de um país. Ele sofreu isso de um filho. E quando Esaú chega com a caça, que ele chega diante do pai, que o pai conta a história, que a bênção foi roubada, que ele abençoou e não tinha mais bênção para ele se desesperou. E ele disse uma palavra, querido, que me chamou a atenção. Ele diz assim, não é esse o nome Jacó,
Não é esse que o nome dele significa? Já não me custava roubar a primogenitura e agora me rouba a bênção do Pai. Esse é o que ele é, isso é o que ele significa, isso é o nome que ele significa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a você, querido. Ele está falando uma coisa aqui que é um significado do nome Jacó. Agora, quem colocou esse nome Jacó? Quem foi que botou o nome no menino Jacó? Quem foi que trouxe essa frustração? Essa vida tão turbulenta que veio sobre a vida de Jacó, pelo nome que carregava. Quem desenvolveu essa cultura dele querer ser o esperto? Não foi porque o nascimento dele, ele nasceu uma criança, querido. Foi a cultura que era forte na época e fez com que aquela criança crescesse dessa forma. As pessoas olhando para ele, olha, que queria tomar o lugar do irmão, ainda na barriga queria puxar o irmão. Tem nada a ver, querido. Deus não falou que ele seria um inimigo, falou que eles seriam nações diferentes. Mas a cultura fez com que Isaac botasse o nome daquela criança, o suplantador. Aquele que agarra no calcanhar. Ou seja, aquele que quer puxar para ir primeiro. Para ser o primogênito. Veja o nome que você coloca no seu filho. Às vezes a gente quer colocar um nome bonito. Mas o significado do nome é muito forte sobre o que ele vai carregar na vida. Preze pelos ensinamentos bíblicos. Preze pelo ensinamento de Deus. Então Jacó não escolheu ser Jacó. Nasceu uma criança inocente. Mas a cultura do desprezo. O nascimento já foi difícil porque não era normal um nascimento de gêmeos na época. Além de vir nessa história, ainda recebeu um nome que foi frustração até ter o encontro com Deus. E aqui eu vou encerrar minha ministração nessa noite. Não importa o que aconteceu. O que importa é que você agora é uma nova criatura em Cristo. E que o Espírito de Deus habita em você. E que Deus deu uma nova vida e uma nova história. Amém? Querido, estou muito grato nessa noite por estar em meio à família. O louvor, quiser subir. Preserve sua família. Preserve o que Deus te deu. Cuide. É herança. Você vai apresentar diante de Deus. Eu vou apresentar diante de Deus. Eu ouvi uma frase de um professor, não lembro o nome dele. Ele falou que não está na Bíblia. Estou parafraseando. E Jesus, quando cumpriu o seu ministério, foi recebido aos altos céus. E os anjos perguntaram uma coisa a ele. Não está na Bíblia. O Senhor foi lá para baixo, deixou a sua majestade aqui, desceu, cumpriu o que tinha de cumprir. Agora a pergunta nossa é, se ele falharem, se a tua humanidade falhar, você tem um plano B, Jesus? Jesus olhou para ele e disse assim, não, eu confio neles. Jesus confia em mim, Jesus confia em você. Para cuidar da nossa família. Para cuidar daqueles que estão em volta a nós. Você está feliz? Tem aí 3 minutinhos, vou falar uma coisa para você. Esse ano foi o ano mais poderoso da minha vida. Minha esposa, Sabrina, está aqui. Quer vir, meu amor, para cá? Venha. É 3 minutinhos só. Eu quero agradecer a igreja por esse ano de oração. Eu quero agradecer ao pastor Gessé, a irmã Beth, pela confiança, pela cobertura. Esse foi um ano tão corrido, querido, que foi o nascimento de Efraim. Foi um ano que eu tive a oportunidade, querido, de ir para a escola de ministro, que eu creio que todos aqui vão fazer, querido. Isso não é um jargão, querido, que você, para desenvolver o que Deus tem para a tua vida, não. Você já é, você já tem. Você tem a palavra da revelação. Agora, se você não fez rema ainda, Deus vai dar essa oportunidade a você, querido, de você fazer para que coisa seja destravada, para que avanço venha sobre a minha vida, sobre a tua vida, querido. Então, esse ano eu agradeço muito ao pastor, a irmã Beth, são o nosso pastor que deu essa cobertura mesmo
querido, de incentivo, de oração. Não foi um ano fácil, né? E nós, como uma só carne, né? Eu sei o quanto ela sofreu, o quanto ela segurou as bases, o quanto ela foi firme, querido. Minha esposa, né, está aqui. Quer falar, pai? E Sabrina foi muito forte, querido, esse ano, porque eu tive que trabalhar em outra cidade. Eu chego tarde, a dinâmica do meu trabalho é um pouco diferente. E eu encontrava ela sempre firme sobre a palavra, escutando uma mensagem, lendo uma Bíblia, cantando os louvores. E eu quero agradecer, ó, a toda a igreja, que eu sei que vocês estavam sempre, querido, com o coração em nós, orando por nós, querendo ver a nossa felicidade, querendo ver a nossa bênção. E está aqui, querido. Nós somos fruto das orações de vocês. Essa família está aqui, eu, Sabrina e Efraim, querido. É fruto de oração de vocês, a proteção de vocês, da família que nós somos forte. Então, pastor, irmã Beth, muito obrigado por esse ano. Foi um ano que fui esticado mesmo, querido. E Deus nos estica mesmo para que a gente possa crescer, possa avançar, possa ajudar, possa ser ajudado. E um dos momentos na escola de ministro que eu via, eu sempre via pessoas lá fazendo escola de ministro, sabe? Às vezes as pessoas olhavam para mim, eu estava rindo sozinho. Eu acho que as pessoas perguntam, esse cara não gira bem da cabeça. Mas é porque eu me lembrava de você, sentado naquela cadeira, recebendo as instruções que eu estava recebendo. E eu sei que esse momento vai chegar sobre a sua vida, querido. Eu digo isso porque não é o que Deus vai fazer por nós e através de nós, mas é o que eu recebi como família mesmo durante esse ano. Eu sei o quanto aquelas instruções trouxe alicerce para minha casa, para proteger minha esposa, proteger o meu filho, trazer comportamento, não deixar que o mundo pudesse trazer as pressões, as ciladas investidas, sabe? As culturas mundanas, para dizer, tem que ser dessa forma, não, querido, não tem que ser não, é o que a palavra diz, querido. O que me sustentou, o que me faz estar aqui junto com a minha esposa e meu filho, querido, foi a palavra de Deus, querido. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite é por causa da palavra de Deus também. Nós somos mais que vencedor, querido. Nós somos firmes, nós somos fortes, nós vamos avançar. Quando o pastor fala que tem uma obra aqui nessa igreja e nessa cidade, não é dele não, querido. Você não está aqui pelo pastor Gessé não. Você está aqui porque Deus plantou você aqui, querido. E as outras coisas vão ser tratadas. Você não acha que eu sou tratado? Quase todos os dias, querido. Você acha que eu sou perfeito? Você acha que eu sou bonzinho? Mas estamos avançando, estamos sendo tratados. A palavra está dentro de nós, viva, nos transformando, avançando, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Então, quando o pastor fala isso, que nós temos uma obra, que ele está dizendo assim, vocês precisam crescer para alcançar outros. Amém? Muito obrigado.